Mendes MV, novembro 2025. E tudo bem com você? Tô bem. Que nem diz o mineiro, tudo bem que você? Nossa propriedade é aqui nas montanhas de Minas Gerais, Brasil, no IBC, Instituto Bíblico de Capitólio. Eu trabalho na agricultura, especialmente com bananas, cultivo de banana, e como jardineiro também, expandindo o gramado. Olha só quanto gramado que nós plantamos. A Beth também ajudou. A Dani, aqui no chalé, nós estamos, gente, trabalhando em montar móveis, antigos móveis que foi desmontado de outro lugar, instalando aqui no chalé onde nós estamos gravando. Gente, nesse mês a Beth terminou de ler os 9 volumes, cada volume com 1.200 páginas, dos manuscritos inéditos. Glória a Deus! São mais de 10.000 páginas, né, Betsy? Isso. E resume para nós em 1 minuto as 10.000 páginas. Era um sonho poder ler tudo o que a irmã White escreveu, mas ao terminar, assim, o Daniel me disse que tem um pouquinho mais ainda, né, Daniel? Ok. Estão chegando. Nós já temos esses 2 cartas e manuscritos, diários, atas e notas, e são 20 volumes, e vai ter mais um volume ano que vem. E isso aqui é o que em inglês se chama Manuscript Releases. Só que não pode usar esse nome em português, porque dá processo. Então, mudaram um pouquinho o nome, tá? Cartas, manuscritos, diários e atas e notas. E esse aqui é o que foi tirado, e o resto foi deixado assim de lado, quando não tinha internet. Aí não podia publicar, tipo assim, porque não valia a pena, é muita página, então tinham que escolher e tirar os melhores para esses. E o que sobrou são aqueles manuscritos inéditos, Beth, que você terminou nesse mês. Então diga aí alguma coisa mais. Olha, eu entendo porque, ou não posso dizer assim talvez, mas Em é parte. compreensível sim, em partes, porque que não foi publicado, mas foi publicado em 2014, né? Esses mais de 10.000 páginas, porque ali tem muitas cartas, também tem alguns sermões. Essa parte, claro, é bem aproveitada. Não que as cartas não sejam, mas para você poder ler esse material, você já tem que estar amadurecido na igreja, firme com Jesus, porque são cartas assim pessoais que às vezes ela repreende, corrige, como a Bíblia diz, né? Vai, conversa, repreende. Naquela época se usava muitas cartas, né? E ali tem muita coisa também na época que ela foi para a Austrália. Por que ela foi para a Austrália? E eu particularmente gostei das orientações administrativas também. Certo, tem muitas repreensões ao presidente da igreja, Daniels. Já no volume 3 do 9, já começa a ter repreensão a ele. Então, são muitos ossos duros de roer, assim, de repreensão, e textos inconvenientes, como essa questão do Natal, por exemplo. Mas a gente vê que são repreensões, assim, querendo que a pessoa volte e corrija, que a pessoa se arrependa e faça o que é correto, assim, é de uma maneira como uma mãe. Uma finalidade redentiva, Isso, né? Para poder ganhar, não para fulminar. Isso aí vai ser com Deus no final dos tempos. Mas enquanto há esperança, mais esperança há para um cachorro vivo do que um leão morto, diz Provérbios. Mas olha, eu gostei muito, valeu a pena, tenho até vontade de ler tudo de novo, mas só que mais devagar. Todos os livros da Irmã White eu comecei quando eu tinha 29 anos, agora eu tenho 43, né? Esses aí agora, esses 10.000 páginas, foi do abril do ano passado, de 2024. Então, né? foi um ano e meio. Isso. E por quê? Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. Ela usa muito exemplos da vida prática. Por exemplo, aquele senhor que ele pegava cavalo por um preço e revendia por outro, sendo que ele não colocou não pôs uma carroça, não acrescentou nada. Não agregou valor.
Então ela disse, não faça isso, isso não agrada a Deus. Então tem muitos exemplos práticos da vida que a gente pode tirar para nós. Então eu gostei e vale a pena. Sim, Deus seja louvado. Você pode ter todo esse material online em PDF grátis aqui nesse link, tá? É especialmente bom para você pesquisar. Será que ela fala alguma coisa sobre os 144 mil? É sobre esse tema aqui que não tinha antes, nem em inglês, porque foi dito que seria publicado em 2014, mas de fato publicado foi em 2015, né, em inglês. Não tinha antes disso, previamente não publicado. Então é isso, Beth. Deus abençoe a sua nova jornada agora com esses 20 volumes novos que chegaram. E você quer falar para eles aonde encontrar? Ou... esses 20 volumes novos é do IAG. Não somos nós que vendemos, tá? Está impresso também, isso aí você pode comprar à vontade. E o outro material está disponível gratuitamente para você nesse link aqui. Deus abençoe e agora eu vou continuar com novidades MV. Estamos na época de jambo, delicioso, aromático. Esse fruto tem mais cheiro do que sabor. Muito gostoso, um perfume. Agora, descendo da árvore de jambo, eu torci o pé e fiquei com muita dor aqui. Graças a Deus já recuperou, mas eu fiquei um bom tempo de cama aqui. Mas não chegou a ser um dia inteiro. Agora, quem ficou sem poder se ajoelhar por um ano inteiro foi Ellen G. White. Olha só o que ela diz. Minha saúde está melhorando. Agora posso me ajoelhar quando oro. Não conseguia me ajoelhar há mais de um ano. Isso aqui é útil para as pessoas que dizem que a oração sempre de joelhos é um mito. E que Ellen White às vezes não se ajoelhava, viu? Então não é preciso sempre se ajoelhar. Essa é uma tendência moderna, assim como também bater palmas, músicas sincopadas, pessoas usarem brincos, batons, joias. Amar mais ao mundo, cada vez mais ir em direção ao Egito, voltar, em vez de avançar para frente e para cima. Tá? Oração sempre de joelhos, mesmo que o dirigente diga, levantemo-nos para orar. Não, a posição apropriada é de joelhos sempre, em todo culto particular e no culto público também. Inclinemos nossas frontes para orar. Não, é justo o contrário. Levantemos nosso rosto em direção ao santuário celestial e falemos com nosso Pai celestial de joelhos. A posição de joelhos denota humildade, submissão. Olhar para cima denota a confiança que nós temos. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com o Senhor. Romanos 5:1. Olha só que outro texto forte da Senhora White. Não se engane ao imaginar que é uma bênção ter um amigo do peito. Em nome de Jesus, testifico que é uma armadilha. Olha só, nesse mês foi lançado um vídeo de uma expedição altamente equipada, achando destroços do exército de Faraó. Na verdade, a expedição aconteceu em dezembro, há um ano. A verdade sobre esse humilde adventista, ele era enfermeiro, Ron Wyatt, né? Muito mal falado pelos arqueólogos, né? Suspeito isso. Muitas vezes também se altera, né? Você percebe o tom de voz. Então isso é... O canal NBC, TV Corporativo dos Estados Unidos, publicou uma reportagem da Arca de Noé, feita nesse mês, na Turquia. E também lançado nesse mês, primeira sonda filmando o interior dos vãos da Arca de Noé. Esse canal aqui, Discovered Media, ele ganha dinheiro conduzindo tours. Se você quer conhecer a Arca de Noé pessoalmente, esse canal Discovered Media, mídia descoberta. Então eles vão estar lançando mais vídeos das filmagens aí desses vãos, porque dentro dessa formação do Urunipar, que já passaram escaneador, detector de metais, e se vê esses padrões aqui, ó. E aqui essas porções em vermelho são os vãos, são ocos. Porque quando tudo colapsou, ficaram ali aqueles vãos sustentados, assim como essas madeiras aqui, né, por estruturas firmes que faz com que embaixo ficasse oco. O comprimento dessa formação aqui é o comprimento que a Bíblia indica, 300 côvados, mas a largura é um pouco maior.
No começo isso aí eu fiquei com o pé para trás por causa disso, mas só que depois imagina só, a metade de um mamão, assim, quando apodrece, ele vai fazer isso aqui, ó, né? Ele vai meio que abrir para cá, não vai abrir para lá e para cá, mas sim para os lados. Então ele fica um pouco mais largo, é natural de uma estrutura que era, né, tinha essa altura, 3 andares, de colapsar para os lados. Olha só, o Natal está chegando, muitos de vocês estão pensando em amigo secreto, em presentes, corre, corre. Olha só o que a senhora diz aqui, ó. O Senhor não os desculparia se dedicassem os meios que o Senhor lhes havia confiado para promover a sua causa e a sua obra, para agradar a si mesmos ou para dar presentes de Natal a seus parentes e amigos. Todo esforço deveria ser feito para apresentar ao Senhor nossas ofertas de agradecimento e nossas dádivas pelo grande presente que Ele fez ao mundo ao enviar Jesus. Então, presente de Natal, condenados. Não devemos ficar, né? Pegar esse espírito do mundo, são os costumes pagãos. Numa data que nem, né? Olha só esse outro texto sobre a questão da data. Estados Unidos, Trump mudou o nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra. O diretor Pete Hegseth antes era moderador da Fox News, o canal favorito de Trump. Esse Pete tinha 0 experiência governamental e agora é o chefe do Pentágono. Trump escolheu pessoas assim por serem folhas em branco, né, que de tanta gratidão por sua promoção fossem leais a Trump. Ele disse nesse mês, ó, esse é o momento de 1939. Because the chairman and I talk about this all the time. This is a 1939 moment. Esse é o momento de 1939, que foi o ano em que começou a Segunda Guerra Mundial, disse o ministro da Guerra. E por que será que os Estados Unidos querem derrubar Maduro? Qual será o verdadeiro motivo? Não o motivo oficial, pretexto, né? Veja aqui os países com maior reserva de petróleo do mundo. Venezuela em primeiro lugar. Olha só, antigamente não era, mas cresceu as descobertas. Comprovadamente, Venezuela é um membro da OPEC e países exportadores de petróleo. E assim como quando começou a guerra do Iraque, eles têm bombas de destruição em massa, né? E depois, comprovadamente, foi mostrado de que isso é uma mentira, não era verdade. E ele até se desculpou, que falou publicamente que isso é uma grande mancha na vida dele. Eles terem mostrado essas fotos perante a ONU. Então, precisam muito de petróleo, pertinho deles ali, no Mar do Caribe, né? Quase que no Golfo da América ali, né? Golfo do México. E seria muito melhor para eles. Tá aí na mão, estaria justificado o Prêmio Nobel da Paz, né? Quem ganhou foi a oposição de Maduro, essa Corina. Então tudo se encaixando. Quem incentivou e quem pediu ao Comitê do Prêmio Nobel da Paz para contemplar a Marina foi ninguém menos que Marco Rubio, que hoje é o Departamento de Relações Exteriores, secretário de Estado dos Estados Unidos. Então tudo vai se encaixando perfeitamente no cenário. A Senna White diz que até o fim graçará a guerra. E tem que haver uma grande guerra, não importa o nome, se é a Terceira Guerra Mundial, mas está profetizado que vai haver nação contra nação, reino contra reino. E em 2 Esdras diz um estado lutando contra outro, uma cidade contra outra, até que surja o homem que sai do mar. E aí começam os eventos finais e o próximo cavaleiro, que é o cavalo preto. O primeiro é o cavalo branco, estamos na época do cavalo branco hoje, em que o evangelho está sendo pregado a todas as nações pela tecnologia, pela inteligência artificial, né? Pelos anúncios, algoritmos.
de maneira velada. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas. Só enquanto nós dormimos aqui, os anúncios estão rodando, as pessoas sendo alcançadas. Eu coloquei para que os anúncios fossem mostrados a não mais de uma vez por mês para cada pessoa. Ou seja, para que não ficasse repetindo a mesma pessoa, mas para poder maximizar o alcance em todo mundo, né? E nesse mês nós começamos a fazer anúncios de vídeo em formato vertical também, para as pessoas que ficam assistindo os shorts. نحن هنا من البرازيل. نحن مسيحيون لا نأكل لحم الخنزير ولا نشرب الكحول. لأن الله ليس لديه شريكة في الزواج. Então, é época de Cavaleiro Branco. E foi-lhe dado um arco. O que é um arco? Uma ferramenta que faz com que as flechas possam ir longe, certeiras. Tinha um arco, né? E foi-lhe dada uma coroa espiritual, assim como foi-lhe colocado um selo. É uma coisa que só os anjos veem. E saiu vencendo para vencer. E em época de paz, cavalo branco. Aí o próximo cavaleiro é o cavalo vermelho. E foi-lhe dado tirar a paz da terra. Né? Aí começa essa guerra mundial, que termina, é interrompida quando vem o próximo cavaleiro, que é o cavalo preto. Mas já fizemos estudos sobre isso, e é só buscar essas palavras aqui no canal do Congresso MV. Pessoal, de sábado eu gosto muito de assistir vídeos sobre a grandeza do universo, galáxias, o que descobriram nos telescópios. Olha só aqui, imagem zoomável com 2,5 bilhões de pixels na galáxia vizinha de Andrômeda. Dá para enxergar 200 milhões das estimadas 1 trilhão de estrelas, que na verdade é só 0,02% do que há lá de fato. Galáxia de Andrômeda, estimadas 1 trilhão de estrelas. É a nossa galáxia vizinha. Temos a Via Láctea, que é a nossa. E a galáxia vizinha, que é visível a olho nu daqui da Terra, né? É maior, mas 5 vezes maior do que a nossa, com 1 trilhão de estrelas. Cada uma estrela provavelmente tendo seu sistema planetário ao seu redor. E quantas galáxias existem? Tem a nossa e tem a próxima de Andrômeda. Quantas existem? Olha, 200 bilhões ou mais. Porque vai aumentando à medida que os telescópios novos conseguem enxergar mais profundamente, né? O telescópio Hubble já é bem velho, foi o pioneiro, mas o novo telescópio espacial se chama James Webb. E tem outro que fica tirando foto de todo o céu, quer dizer, a parte visível de todo o céu visível a cada 3 dias, para que eles possam gerar como se fosse uma imagem 3D e ver como que o céu vai se mudando com o passar do tempo. Né? Muito interessante. E cada sucrilho desse é uma galáxia. Então, enchendo inteiramente essa piscina, quantas piscinas cheias dessas? Mais de 30 piscinas. Essa é a quantidade de galáxias, além da nossa, da Andrômeda, todo esse tanto aqui. É maravilhoso. Quão grande és tu! Quando contemplo os teus céus, obra de tuas mãos, a lua e as estrelas que criaste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Gente, esse mês eu lancei 2 enquetes um pouco medonhas. Olha só, se fosse indicado por seu melhor amigo, você assistiria a um vídeo intitulado 5 motivos porque Deus não existe. Uns 80% de vocês disseram que não assistiriam. E antes de eu mostrar a segunda enquete, leamos a citação de Ellen White. Seguinte, ó. Ao desviarem-se de Cristo, aqueles discípulos descontentes, espírito diferente deles se apoderou. Uma atitude diferente.
Não podiam ver nada de atraente naquele que antes tanto lhes interessava. Procuraram os seus inimigos, pois estavam em harmonia com o espírito e obra deles. Interpretaram mal suas palavras, falsificaram-lhe as declarações, olha só, presta atenção, e refutaram-lhe as intenções, a motivação. Apoiavam a própria atitude, aproveitando tudo que pudesse ser voltado contra ele, e tal indignação foi suscitada por essas falsas informações que sua vida ficou em perigo. De pronto, essas notícias se divulgaram que, segundo sua própria confissão, Jesus de Nazaré não era o Messias. E assim a corrente popular voltou-se contra ele na Galiléia, da mesma maneira que no ano anterior se voltara na Judéia. Ai de Israel, rejeitaram seu Salvador desejado. E agora a outra enquete. Você daria ouvidos ao relatório desses descontentes? Pararia para escutar o que eles tinham a dizer? Se fosse hoje, você assistiria a um vídeo com o título como Ex-discípulos de Jesus revelam a farsa. Você clicaria, ficaria lá? 33% diz que sim, afinal, examinar é tudo. 67% não. A Bíblia diz para guardar o seu coração acima de todas as coisas, as avenidas, as vias à alma. Um pouco de fermento lebeda toda a massa. E aquele texto, examinar e tudo, na verdade, está no contexto de profecias. Não desprezeis as profecias, provai todas as coisas. Então, se alguém se diz profeta, tem revelação, prova bem. Não seja como as pessoas, né, com preconceito. Não, tudo que é visão hoje em dia já não, porque Satanás vai usar visões, sabe? Essas máximas. Não, visão é uma forma que Deus trabalha também. Milagres também pode acontecer, que seja de Deus. Então não podemos usar esses estereótipos e preconceitos, mas provar todas as profecias, todas as coisas. Não desprezeis o Espírito. Está nesse contexto aqui. Não é para ficar lendo e examinando. Vamos ler Nietzsche. Vamos ler esse autor pagão aqui. Ateu, Darwin, a origem das espécies. Afinal, examinar... Não é nesse contexto aqui. Não é nessa ideia que diz que nós devemos examinar tudo, mas provar as profecias. Nesse mês foi publicada a notícia de que o Banco Central já não vai mais levar adiante o seu projeto Drex. E o motivo que colocaram, né? Preocupação com falta de segurança e privacidade. Agora, então, pergunto, por que o Banco Central não melhorou a privacidade e segurança? Em vez de chutar o balde. Não dá. Né? Por quê? Muito estranho isso aí. Pode ser para ridicularizar os críticos do Drex, tranquilizando a população. Afinal, né, estamos preocupados e estamos dispostos a lançar fora nosso projeto de anos, porque a segurança vem primeiro. A população, uau, realmente, parabéns, então a gente confia mais em vocês. Né? Então, tranquilizando a população. Né? Daí basta mudar o nome quando chegar uma crise, como a pandemia, para as pessoas aceitarem a usar uma coleira de outra cor. Né? Quando chegar uma crise maior aí no mundo, alguma coisa, ataque cibernético, blackout, reset, alguma coisa que chegar, né, guerra mundial, aí as pessoas vão estar dispostas, sim, né, a perder algumas liberdades para poder ter segurança. E a poder, então, usar uma outra coleira de uma outra cor, com outro nome, né? Então, afinal, esse Drex estava sendo testado em centenas de países. É uma corrida mundial, né? E coordenado pelo Banco Central dos Bancos Centrais, que fica lá em Basileia, chamado The Bank of International Settlements. É o Banco de Compensações Internacional. Basel, ou em português Basileia. É bem possível, e acho que até provável, que o que aconteceu foi, viram que o modelo desenvolvido por um outro país era mais robusto, tinha mais possibilidades, mais recursos para, né, controle populacional, e
Então agora, para ganhar o rosto, para salvar o rosto, para poder salvar a sua reputação, não, realmente segurança é em primeiro lugar. Vamos deixar e vamos tentar, porque na verdade o Banco Central falou que eles não desistiram da ideia de ter um real digital. A questão é essa abordagem aqui deixaram de lado. Vão tentar a outra, né? Então provavelmente essa outra já está semi-pronta, é só adaptar à realidade brasileira para termos aí um sistema mundial. Já falei de outra vez também, é como se fosse assim, cada país pode desenvolver o seu vagão, da sua cor, a mobília lá dentro, do jeito que quiser, o comprimento do vagão, mas só que alguns parâmetros têm que ser padrão. Por exemplo, a largura dos trilhos, a altura não pode ser muito grande para poder entrar nos túneis, né? Então, tem certos parâmetros mundiais para trilhos de trens, ou no caso europeus ali, para poder andar nos trilhos. Da mesma forma, cada país pode desenvolver, só que tem que ser compatível com o sistema mundial, que é por isso esse Banco de Compensações Internacionais. A moeda digital está chegando, mais cedo ou mais tarde, e é sempre mais seguro pensar que vai ser mais cedo do que a gente esperava. Sempre estar prontos, no campo, comendo o nosso próprio mantimento, cultivando o nosso próprio mantimento, porque no futuro, o mais tardar, aí, o problema de comprar e vender, que vai ser proibido para os fiéis, vai ser muito sério. Olha só, publiquei vídeo de um testemunho, depoimento de um refém que foi preso, que ficou em Gaza por mais de 1 ano. Ele encontrou a Deus quando estava no fundo do poço. Veja que mesmo contando esse relato horroroso, ele fala com um sorriso contido, relatando como encontrou a Deus. Lindo. Recomendo para você assistir nesse sábado. Quero deixar aqui no final a tela recomendada. Olha só, Seno White, texto inédito. O anjo com chifre de escritor, Ezequiel 9, em breve colocará um selo na testa de todos os que são leais e fiéis aos mandamentos de Deus. Então lá Ezequiel diz que é os que suspiram e gemem, mas aqui diz aos que são leais aos mandamentos. Será que seriam só os 10 mandamentos? Ou tudo o que o Senhor disse, né? Em sua palavra? Ou através de Paulo? 1 Coríntios 14, 35, as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Até aquelas coisas que nós julgamos em nossa sabedoria humana como antiquadas, é a palavra do Senhor. E o selo será colocado só na testa daqueles que obedecem. Gente, o Ades está de volta aqui nas prateleiras no Brasil, mas cuidado com o sabor morango, porque ele contém o corante carmim de cochonilha, né? Que é feito a partir de insetos amassados. Então, mande um e-mail para eles, alguma coisa, incentivando, fazendo pressão, para que eles possam mudar esse corante para uma coisa, mesmo que seja corante artificial, mas pelo menos não é insetos amassados. Sabor morango. A melhor coisa realmente é não ter tantos industrializados e cada vez mais natural, né? Sabor natural, ou você mesmo fazer seu iogurte em casa. Nós já fizemos aqui o iogurte de soja, um vídeo mostrando como nós fizemos aqui em casa. Também postei um texto aqui nesse mês. Só recebe perdão quem o busca. Só devemos perdoar quem pede perdão. Assim também é entre o pecador e o Pai Celestial. Veja só aqui em Lucas. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Claro, nós não precisamos guardar mágoas e sofrer, mas devemos perdoar em nosso coração, né? Mas, por outro lado, também não devemos dizer que perdoamos alguém se esse alguém não se arrependeu e pediu perdão, né? De fato, soa muito tocante a Erika Kirk, a esposa do falecido Charlie Kirk, né, que foi assassinado, ela disse em público, eu perdoo o assassino do meu marido. Soa muito bonito, né? Mas não é bíblico. O assassino não pediu perdão.
Então essa crença está relacionada com o tal do universalismo, segundo o qual todos afinal serão perdoados e irão para o céu. Ellen White combate bastante essa crença no livro Grande Controvérsia, o Grande Conflito, capítulo 33. É só colocar lá o universalismo na pesquisa. Mateus 18 mostra o procedimento se o nosso irmão pecar contra nós. Né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele sozinho, depois contra a pessoa, depois diga-o à igreja. Então, primeiro tentar corrigir, aí levar para outra pessoa junto, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, algo muda no relacionamento. Não diz para ficar tentando cumprir esse procedimento sem parar, vez após vez, mas fazer uma vez, esse passo a passo, né? E sempre sim estar disposto a oferecer o perdão, se a outra pessoa, se a outra parte o buscar. Né? Jesus orou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa aí também deve ser nossa atitude, nossa oração ao Pai, em oração. Senhor, perdoa fulano. Jesus não disse aos que o maltratavam: eu perdoo vocês, vocês estão perdoando. Não, ele falou ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Porque a Senhora White diz: alguns, por sua impenitência, tornariam a seu respeito uma impossibilidade o deferimento da súplica de Jesus. E finalmente a Senhora White diz: Cristo não perdoa ninguém, exceto o arrependido. O Senhor manda em sua palavra aos homens a não ficarem rapando os pelos do seu corpo. Por exemplo, a barba. Nós podemos aparar, mas não rapar. Isso é um costume das nações, ficar desenhando. E um de vocês, irmãos, que está deixando o cabelo da barba, do rosto, né, crescer, diz o seguinte: me tornei conhecedor deste princípio a partir, primeiramente, do Espírito Santo e, segundo, do seu vídeo sobre a barba no YouTube. Desde então, minha vida mudou totalmente. Eu passei a observar todos os mandamentos de Levítico. Amém. E a fazer a vontade de Deus em minha vida. A gente que é adventista, o sétimo dia, temos o costume de observar apenas a metade da lei. Se referindo a Levítico 19:27, não arredondarás os cantos de vossas cabeças, nem danificareis os cantos de vossas barbas. Aí ele compartilhou comigo a relação de benefícios para a saúde de usar a barba. Olha só: proteção contra raios solares, barreira contra poeira e causadores de alergia, hidratação da pele, proteção contra vento e friagem, também contra infecções, e proteção de animais peçonhentos e acidentes. Realmente. Processo contra Bolsonaro, a meu ver, tudo planejado para fazer o pêndulo esterçar para a direita na hora certa. Então eles estão puxando para a esquerda agora para gerar uma reação sociológica, né? Provocar a população brasileira a indignação, criar a imagem de um herói, né? Estão fazendo aí um filme nos Estados Unidos com aquele ator Jim Caviezel, da Paixão de Cristo, retratando a Jair Bolsonaro, para daí sair da prisão para o palácio, como Nelson Mandela, né? Foi sob o regime de Bolsonaro que foi instituído o PIX, e a coleira monetária seria melhor aceita se fosse sob a tutela dele. Vamos vendo, né? É a minha leitura da situação. No momento é isso que eu consigo ver para o futuro do Brasil. Então cuidado em se envolver, porque direita e esquerda são tudo penas, são asas de uma mesma águia. Direita e esquerda. Um provoca o outro, uma reação, ação, reação. E aí a população vai sendo afunilada por uma certa síntese que vai se movendo de acordo com, né, a intenção de Satanás. Levar a população mundial a um consenso, né, com direita e esquerda. Um apela mais para os homens de bem, o outro apela mais para os amantes de prazer, né? Você percebe? Mas aí a síntese vai se chegando no ponto em que ele quer, que vai ser o mundo unido sob uma nova moralidade, com um dia de descanso, mas também 6 dias de trabalho para recuperar a economia, porque vai ter crise e guerra no final dos tempos. Então, para recuperar a economia, não
Nada de 2 dias de final de semana. É um dia, mas também esse dia vai ser caprichado. Tudo fechado, obrigatório, né? O mundo está em crise. Então, os que não querem se alinhar, infelizmente, melhor morrer poucas pessoas do que todo mundo ser lançado em confusão. É o mesmo princípio sempre. Satanás é o nosso inimigo desde que matou também Jesus. E o sumo sacerdote disse, é melhor que morra uma pessoa do que virem os romanos e falarem: que negócio é esse? Agora vocês têm o Messias. Não. Então não, que isso não aconteça, que os romanos não fiquem bravos com a gente. Melhor morrer uma pessoa. Mesmo princípio. Finalizando, transparência financeira, relatório do que entrou e saiu nesse mês, contribuições de dízimo. O montante com a letra inicial de quem contribuiu está aí. Muito obrigado, seja grande, seja pequena a sua contribuição. Deus abençoe. Muito obrigado. Como é que nós usamos quase 11 mil reais para anúncios YouTube? Né? Temos ainda um bom saldo desse valor aqui lá na conta do Google Ads. Aí 2 mil reais para edição de vídeos, convertendo a primeira mensagem angélica para budistas em formato vertical. Por formato vertical tem que recolocar ali as referências, ajustar quem é retratado, né? Compramos a coleção de cartas e manuscritos para podermos analisar e digerir para vocês aqui, mostrar as coisas mais importantes. Ajustes finais do app da Bíblia White, versão 5.0. Tradução para o espanhol, né? Da Bíblia White é um caso à parte para podermos ter as referências originais. Legendário de vídeos budistas, pente fino nas referências para não traduzir elas no app da Bíblia White. Eu pago para um jovem ficar alterando e corrigindo, colocando descrição, título, postando, repostando anúncios que é derrubado e assim por diante, né? Taxas bancárias e mensalidade, telefone, tá aí nossa chave Pix para você poder contribuir. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. A senhora White diz que é lícito, sim, usarmos o dízimo para promoção da causa impressa. E subentendemos que essa causa impressa inclui também impressa na tela, não somente em celulose. A senhora White diz: ao comissionar os discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura, Cristo designou aos homens a obra de propagarem o Evangelho. Enquanto alguns vão a pregar, ele pede a outros que lhe atendam às reivindicações quanto aos dízimos e ofertas, com que se possa sustentar o ministério e disseminar a verdade impressa pela terra inteira. Esse é o meio pelo qual Deus quer exaltar o homem. É justamente a obra de que se necessita, pois moverá as mais profundas simpatias de seu coração, chamando a ação as mais elevadas faculdades mentais. Portanto, usamos a maior parte dos dízimos para os anúncios YouTube, para espalhar essa mensagem. Primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória. E aqui está o relatório dos anúncios. Olha só quanto nós usamos nesse mês, quantas visualizações nesse mês, ou seja, pessoas que assistiram meio minuto ou mais, e quantos cliques, quero saber mais, quero o livro Caminho a Cristo, e assim por diante. Olha só o feedback da Itália, alguém que viu a primeira mensagem angélica, que é o resumo da doutrina adventista, e escreveu, o italiano lá: eu te amo imensamente, meu nome é Fulvio e sou italiano, o que você diz é exatamente o que eu acredito de coração como verdade. Que Deus te abençoe e que o despertar global traga muitas almas de volta para Deus. Aguardo a sua resposta. Graças a Jesus. Você me fez chorar. Parece-me impossível que ainda existam estrelas tão brilhantes em Cristo Jesus. Responda-me. Ficaria muito feliz em compartilhar. Obrigado. Deus seja louvado. Isso é o que você está fazendo junto aí para a gente poder, o cavalo branco, sair para vencer, vencendo e para vencer a todo mundo. Deus seja louvado, Senhor. A Ti toda a honra e glória. Nós lançamos as nossas coroas aos Teus pés e dizemos: na verdade somos servos inúteis, redundantes. Só estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer e que anjos poderiam fazer também. Portanto, pedimos humildemente: utilize, Senhor, esses poucos pães e peixes para multiplicar e fazer o efeito de finalmente esse fermento chegar a todo mundo e o mundo possa então estar pronto para a próxima fase, para a próxima marcha,
e tu possa assim abreviar a vinda do teu reino, por Jesus Cristo. Amém.